e separamos um trecho para você. Pode perguntar ao Matheus aí depois que eu profetizei esses 2 gols aí. Tá quem? O Matheus Cunha. Ah, sim. Na hora que os caras iam entrar, eu falei, pô, vai sair mais 2 golzinhos aí do Gabi e do Bruno. Falei pra ele, que e logo legal, na sequência saiu ali, mas a gente fica muito feliz, cara, porque isso mostra a força do nosso grupo, né? Um grupo muito unido, a gente tá em busca de um só objetivo, e creio que quando o grupo tá assim, as coisas tendem a acontecer como vem acontecendo, e no final a gente vai comemorar, porque é tudo em prol do Flamengo. Fala, nação rubro-negra, é isso aí, o foco do Cebolinha tá certo e do elenco do Flamengo tá certo também, é partir pra cima deles e ir evoluindo jogo a jogo. E por falar em partidas, né, o Flamengo jogou com Franca, venceu a segunda partida fora de casa, são 5 jogos nessas finais, o Flamengo perdeu a primeira, venceu a segunda, e teremos mais um jogo na casa do Franca e 2 no Maracanãzinho. Então temos tudo para levantar esse caneco na temporada de 2024. Falando sobre o Gabigol, o julgamento dele foi adiado, então só vai acontecer a partir do segundo semestre desse ano. Não temos ainda uma data definida. Sobre jogadores que estão no departamento médico, boa notícia sobre o Léo Pereira, uma incógnita sobre Ayrton Lucas e, infelizmente, uma notícia ruim sobre o Alan para essa partida contra o Grêmio. Sobre o Mundial de Clubes de 2025, pode ser que não aconteça, porque há uma grave ameaça de greve dos jogadores para esse Mundial, porque os jogadores da Europa eles não querem jogar, falam que o calendário fica muito apertado. Pô, se eles estivessem no Brasil, eles arrancariam os cabelos, né? E falando sobre o mercado da bola, o Flamengo pode botar quase 50 milhões de reais no bolso caso o João Gomes seja negociado pelo Wolverhampton. Essas e outras vocês encontram agora na Flagel TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! Agora, galera, falando sobre o Mundial de 2025, existe uma grave ameaça para que esse campeonato não aconteça, esse Mundial de Clubes não aconteça, e é nesse formato de Copa do Mundo. Já tem vários clubes classificados, o Real Madrid é um deles, mas os jogadores estão querendo fazer greve para que não aconteça esse Mundial. O Real Madrid diz, né, que é insano, vocês vão matar os nossos jogadores se eles tiverem que jogar. Pô, pelo amor de Deus, né? Aqui no Brasil a gente joga 80 jogos por ano, 70 e poucos jogos por ano e não morre nenhum jogador. Então, para mim é uma frescurada danada do Real Madrid para esse Mundial. Ameaça realmente não jogar, apesar dos 50 milhões de euros prometidos pela FIFA para todos os clubes. É um dinheiro muito bom, principalmente para os clubes brasileiros, né? Então, vamos aguardar. Há essa ameaça do sindicato dos atletas lá da Europa de não participarem, de fazerem uma greve, né, no meio do ano que vem para que eles não tenham que participar. Até porque vai comer um pedaço das férias desses jogadores. Mas é de 4 em 4 anos, não é todo ano. Vai ser um belo do campeonato, vai ser bem legal para quem assistir, vai ser dificílimo para os clubes aqui da América do Sul, e eu tô muito, muito ansioso para ver esse campeonato acontecer assim como os outros clubes, né? Aí vem alguns clubes europeus reclamarem do calendário. Se eles fossem olhar o nosso calendário, eles iam ficar realmente tranquilos e não iam reclamar tanto, né? Mas é aquilo, a Europa geralmente é que manda mesmo no mundo do futebol, e eles estão nessa situação de ameaça, né? De fazer uma greve, e se tiver greve dos jogadores, provavelmente o Mundial nos Estados Unidos em 2025 ele não aconteça. Mas é isso, galera, vamos aguardar. Quando tiver próximas ali atualizações, a gente traz para os senhores, mas é um campeonato que a torcida brasileira está muito ansiosa para poder ver, né? O Palmeiras já está classificado, o Flamengo já está classificado, o Fluminense já está classificado, então vamos aguardar. Tomara que aconteça, e vai ser um Mundial único, vai ser um formato diferente, e se der certo, de 4 em 4 anos, com certeza, vai parar o mundo do futebol para poder assistir essa Copa do Mundo dos clubes. E nação, falando sobre mercado da bola, o jogador João Gomes, que hoje em dia se encontra no Wolverhampton, ele está prestes a se transferir para o Manchester United. E o valor, segundo James Rod, que é um jornalista inglês, gira em torno de 340 milhões de reais. E, como sempre, né, o Flamengo deixa uma farpelinha quando vende algum jogador para o exterior. O Flamengo tem 10% ainda do jogador e mais 4% naquele mecanismo de solidariedade da FIFA, né? Como o Flamengo como o jogador é cria do Flamengo, o Flamengo que criou o João Gomes no Ninho do Urubu, o Flamengo tem esse direito. Então, se o Wolverhampton vender realmente ele por 50 milhões de libras, que é o dinheiro que eles estão querendo, o Flamengo consegue em torno de 50 milhões de reais, né? Dá mais ou menos aí 47 milhões de reais para o time do Flamengo. Se a gente botar 15% desses 340 milhões de reais, dá mais ou menos isso, né? Um valor bem alto para o time do Flamengo, e
o Flamengo enchendo mais uma vez os seus cofres. O jogador é um dos destaques da Liga Inglesa, foi o segundo melhor da Premier League em relação a desarmes e é isso, né, cara? Ele tinha um sonho de jogar na Liga Inglesa, tá se mostrando um excelente jogador, tá mostrando pro que veio e com certeza ele não vai ficar no Wolverhampton, vai para um outro clube. E com esse dinheiro aí, 50 milhões de libras, o Flamengo também agradece essa transferência. Agora atualizando a parte médica rubro-negra para vocês, temos 3 jogadores que estão em situações distintas. Vou falar do Léo Pereira, do Alan e também do Ayrton Lucas. Vamos começar com a notícia que não é boa, né? O Alan, ele ainda está no departamento médico, não tem prazo para volta e não vai pegar o Grêmio na semana que vem. É um jogador que está fazendo falta no Flamengo, ele estava com uma titularidade, estava indo bem nos jogos, estava deixando até mesmo o Eric Pulgar no banco, mas infelizmente, né, a gente sabe do histórico do Alan e mais uma vez ele se contundiu. Sobre o Ayrton Lucas, ainda se encontra na fisioterapia, mas tem chances de pegar o Grêmio, né? Daqui a pouco ele começa aquele trabalho de transição, então ainda temos esperança, porque a gente não tem certeza se o Vinha vai voltar para poder jogar contra o Grêmio. E sobre o Léo Pereira, a notícia boa é a seguinte: ele já está naquele trabalho de transição avançada, já está treinando praticamente normalmente com o restante do elenco e não vai ser desfalque para essa partida contra o Grêmio. Excelente notícia, pelo menos em relação à zaga, mas desses 3 nomes, eu queria muito que o Ayrton Lucas estivesse apto para poder jogar na lateral esquerda, para a gente não ter que improvisar nenhum jogador caso o Vinha não tenha condições de voltar aqui para o Brasil e jogar essa partida, porque a gente sabe que tá meio complicada a situação de Flamengo com a seleção uruguaia, né? A seleção uruguaia tá botando treinamentos para os jogadores do Flamengo, já foi confirmado que eles não vão viajar para o México para fazer a partida de amistoso, vão ficar no Uruguai, então o Flamengo ainda tenta essa vinda deles, né? Vamos ver se, caso eles consigam, aí não terá problema da gente não ter o Ayrton Lucas, porque o Vinha pode cumprir muito bem esse papel na lateral esquerda. E nação, falando sobre o basquete do Flamengo, vencemos a segunda partida da final do NBB, a primeira a gente tinha perdido no Rio de Janeiro, e dessa vez a gente foi para o ginásio Pedro Acão, que é lá em São Paulo, e ganhamos o Franca. Vencemos o Franca por 76-68. Então com isso o Flamengo empatou a final nas séries de 5 jogos do NBB, e com isso o Flamengo tem mais 2 jogos no Maracanãzinho. O Franca só tem apenas mais um no seu próprio ginásio, que vai ser jogado no próximo sábado, às 5h10. Mas a verdade é a seguinte, né, cara? Esse basquete nosso é igual à base, nunca nos decepciona, independente do resultado. Os caras sempre doam a sua vida dentro de quadra e sempre representam muito bem a nação rubro-negra, mesmo sem receber os salários que os jogadores de futebol profissional recebem, né? O jogador profissional recebe uma baba, mas os outros esportes que o Flamengo tem, eles não recebem tanto, mas mesmo assim vestem o manto, eles representam a nação rubro-negra, e com isso o Flamengo conseguiu empatar e vamos pra cima deles, né? Vencer mais essa também sábado, lá na casa deles, para que a gente consiga, com mais uma vitória, nos sagrarmos campeão do NBB 2024. Rapaziada, o futuro do Gabigol continua indefinido, até porque ele foi para a Suíça, mas chegando lá ele descobriu que foi cancelada a audiência, né, que daria ali um julgamento definitivo para o destino do Gabigol, se seria fora do campo ou se ele voltaria a atuar normalmente como ele está atuando diante de um efeito suspensivo. Então, o Gabigol foi para a França, vai voltar para o Brasil, lamentou os custos financeiros da viagem e também de ter perdido o treinamento no Ninho do Urubu. Ele que está tentando voltar a ter um protagonismo maior no elenco do Flamengo. O Tite colocou ele no último jogo, ele marcou gol e ele vai voltar nessa sexta-feira. Não deve treinar na sexta, deve voltar a treinar no sábado, somente se o treinamento do Flamengo for na parte da tarde, que acredito eu que não seja, tá? Então, Gabigol voltando para o Brasil, tem um futuro ainda indefinido. O Flamengo ia determinar ali renovação, ia fazer uma conversa ali, ia ter uma conversa com a staff do jogador para renovação de contrato, mas só depois do julgamento. E esse julgamento só deve acontecer depois de julho, agosto. Então ele ainda fica com a situação indefinida em relação a esse julgamento. É aquilo, né, cara? Bem complicada a situação. O cara viaja, sai daqui pro Brasil, sai daqui do Brasil, vai lá para a Suíça e lá ele é informado que não teria julgamento. Acho uma bola fora do cais, mas é aquilo, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Gabigol voltando aos treinamentos no Flamengo ainda com seu futuro em relação à tentativa de fraude do doping indefinida.